Solta o som, tá no ar, o primeiro, o pioneiro mais esperado de São João do Arraial. O Pode Falar, o podcast oficial do primeiro ano do SET Francisco Tomás. Eu sou Enaira Ayla, tenho 15 anos e é uma honra estar participando desse projeto. Eu sou a Victoria e eu tenho 16 anos. E hoje a gente vai participar aqui com a nossa professora Ana Paula, que ela vai falar um pouquinho mais da história dela e da carreira dela, como é que foi chegar até aqui. Para começarmos com o pé direito, o nosso primeiro episódio nasceu direto do coração da nossa sala. A gente juntou ideias e criamos uma pauta muito importante para apresentarmos hoje para vocês. E a gente vai falar sobre as origens, os desafios, as rotinas e como é que é um pouquinho aqui na nossa escola. Seja muito bem-vindo, professora, coordenadora Ana Obrigada. Paula. É uma honra estar recebendo você aqui nesse podcast tão especial. O primeiro episódio que a gente está fazendo, virão muitos e muitos outros. E é uma honra muito especial. E para começar Obrigada. o nosso bate-papo, a gente já vai lançar aqui uma pergunta na roda. Professora, como era quando você era criança e como foi sua história de vida? Boa tarde, meninas. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Quando eu era criança, no contexto geral, eu era uma criança bem curiosa, que gostava muito de ler também, que gostava muito de estudar, ainda gosto, né? Mas quando era criança era bem mais acentuado. E é isso, e gostava também de ajudar as pessoas. E como tudo isso começou? Como é que foi você, assim, se ver se na questão da escola? Como é que era? Se você gostava, assim, de praticar, de ir? Desde criança que eu já ajudava minhas irmãs, né? Como eu sou a irmã mais velha, e aí eu sempre já escrevia nos quadros, trazia giz da escola, era no tempo do giz, né? Então eu trazia giz lá para casa, escrevia o alfabeto, as sílabas, e sempre eu gostava de ensinar, né? Eu tive uma professora na primeira série que ela me inspirou muito a querer ser professora. Imagino que não deve ter sido muito fácil algumas partes. E tocando nesse ponto de algumas dificuldades que a senhora deve ter enfrentado na sua vida, a gente queria entender um lado assim, né? Uma pergunta minha. Quais foram os momentos mais difíceis da sua vida, ou os desafios que aconteceram ao longo dela e que você chegou a pensar que não conseguiria realizar? Eu acho que um dos momentos mais difíceis foi quando eu precisei me ausentar da minha casa e morar na casa de outras pessoas. Esse foi um dos pontos mais difíceis mesmo, que eu pensei em desistir, né? Na época eu só tinha 12 anos, mas foi bem complicado. Mas aí depois foi se ajustando e voltamos de novo a essa jornada de estudos, né? Pois é, né? E essa resposta, professora, me faz pensar muito na questão das dificuldades que a gente tem que enfrentar. Porque muitas pessoas, elas acreditam que o lugar onde nasceram define o futuro delas, né? E essa pergunta me leva a um questionamento, que o que você diria para alguém que pensa que não consegue vencer na vida por causa das suas condições atuais? Eu acho que hoje isso é bem mais simplificado, vamos dizer assim, né? Apesar que, lógico, todos nós enfrentamos dificuldades, mas hoje a gente tem um leque de possibilidades, temos muitas oportunidades. E mesmo quem mora mais afastado, como era o meu caso, hoje tem transporte que passa, tem algumas políticas que asseguram e ajudam os estudantes também, né? Algumas políticas de incentivo, tanto financeiro quanto acadêmico mesmo, de estudos, né? Temos várias plataformas de estudos, praticamente aí 100% dos jovens têm um smartphone com internet à sua disposição, que também amplia essas possibilidades de estudo, de pesquisa, de leitura, né? Tem vários aplicativos também de livros, de estudos mesmo, de mais leituras ainda. Tem as IAs, né, também, que se a gente usar a nosso favor é muito bom, muito positivo. Então, eu acho que é isso. Trazendo a conversa agora para os dias de hoje, para o nosso presente. Como você se sente atualmente e qual o seu pensamento sobre as condições do mundo no dia a dia? Como assim, as condições do mundo? Como que eu posso explicar? Como o mundo em si lhe ajudou a favorecer algumas coisas, algumas... mais ou menos? Certo, entendi. Quais as possibilidades que a gente, né, tem? No meu caso, o incentivo da minha família foi indispensável, foi primordial mesmo, né, para mim seguir. Esse incentivo foi, assim,
um apoio, uma alavanca, vamos dizer assim, né? Para mim seguir. Então, hoje, eu acho que além desse incentivo da família, hoje os jovens já estão bem mais empoderados. Mesmo sem muita maturidade ainda, o que é natural para a idade de vocês, mas vocês estão mais, assim, donos de si, vamos dizer assim, tem mais informação. Então, se vocês souberem usar isso a favor de vocês, as condições que vocês terão são bem infinitas, na verdade, né? São muitas possibilidades. Pois é, professora. E assim, a tecnologia vai avançando a cada dia também. E aí vai trazendo muita informação, aprimorando cada vez mais os nossos ensinamentos. Favorecendo os estudantes. Isso, com certeza. E como o nosso dia a dia é aqui, como a gente fica aqui a maioria do tempo, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta aqui, né, para você. O que você acha da nossa escola e qual a sua opinião sobre os funcionários que trabalham aqui? Polêmica essa. Eu também achei. Um pouco polêmica. Mas a nossa escola, de forma geral, desde quando eu cheguei aqui em 2019, eu acho a nossa escola muito acolhedora. Independente aí da estrutura que não é tão favorável, infelizmente, mas com os funcionários, com as pessoas que trabalham aqui, já trabalhavam, né? A escola é bem acolhedora. Os funcionários em si se dedicam, né, de forma geral, se dedicam aí para o ensinamento de vocês. Trazem propostas inovadoras, tanto de ensino, né, quanto nas práticas também. Então, de forma geral, é isso. Acho que a nossa escola, o que define ela é esse acolhimento. Mais uma perguntinha, só que essa foi dos alunos. Certo. O que você acha que poderia melhorar na escola? E você tem que ser bem sincera em dizer o que mais lhe incomoda nela. Nos alunos? Na escola. Na escola, de forma geral? Isso. Pois na escola, de forma geral, o que mais me incomoda é essa falta de estrutura mesmo, né? Porque se tivesse mais estrutura, a gente teria mais possibilidades de melhorar ainda mais o nosso ensino. Certo, professora. E com certeza são pontos muito importantes, pontos específicos, assim, que a gente é necessário notar, né? Mas saindo um pouco aqui do roteiro, o que você faz nos seus tempos livres para descontrair, descansar a mente? Quando eu tenho tempo livre, eu gosto muito de visitar a família, principalmente meus avós, né? E de estar com os amigos também. Eu gosto de marcar encontros com amigos. E é isso. Tipo, quando tem esse tempo, isso. A gente sabe que é bem corrido, né? É muito corrido. Com certeza. Agora, caminhando para a nossa reta final, a gente quer falar sobre futuro e inspirações. Todo mundo tem alguém que se inspira. Eu e meus pais. Aí a gente quer saber, no seu caso, quem são as pessoas que mais lhe inspiram? Quando eu comecei, quando era criança mesmo, quem mais me inspirava era minha mãe, né? Meu pai também. E essa professora que eu citei para vocês, que até hoje eu sempre lembro dela, né? Foram as fontes assim, mais inspiradoras na minha trajetória no início. Hoje, eles também estão lá, né, como fonte de inspiração, mas também são várias pessoas que convivem no nosso trabalho, né, tanto aqui na escola como na outra que eu trabalho. Então, assim, ao longo da jornada, são várias pessoas ali que vão deixando alguma coisinha boa que eu vou absorvendo e me inspirando em cada ação que eu considero legal, vamos dizer assim. Com certeza. E pensar grande, professora, faz parte do jovem, faz parte da comunidade em si, faz parte do ser humano, eu diria, que estar ali acolhendo e ser também acolhido, não somente em meio ali físico, mas também positivo, saber que tem alguém ali legal e bacana apoiando você também. Por isso, nós queremos saber qual é o seu maior sonho hoje e se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Eu acho que o meu maior sonho hoje é concluir algumas etapas que eu estou fazendo, né, finalizá-las, e ver meu filho crescer com saúde, ser um rapaz honesto, íntegro, gostar de estudar também, né? E é isso, acho que o meu maior sonho hoje é ver meu filho bem mesmo. E a outra pergunta, qual era, Vitória? O que você mudaria, se você pudesse mudar algo no mundo? Essa parte da violência, né? Se a gente pudesse mudar, acabar mesmo, principalmente entre os jovens, que está bem aí acentuada. Né? Isso. Para fechar com chave de ouro o nosso podcast de hoje, a gente tem mais uma pergunta. Aquela pergunta: quais atos e atitudes fazem alguém chegar onde você chegou hoje? E que conselho você tem para deixar para os jovens da nossa idade? Eu acho que, para todos os professores que estão atuando aqui na escola, o que mais a gente teve que fazer foi estudar.
né? Estudar, correr atrás de cada oportunidade que aparecia, né? Então, para os jovens de hoje não é diferente. Estudem e não percam nenhuma oportunidade que vai aparecer, que está aparecendo aí no decorrer tanto do ensino médio como depois dele, né? Estudar tanto para a nossa evolução no social, no profissional, né? E na vida de vocês mesmos. E que estreia incrível, cara, que não pode falar. Foi, assim, uma honra extrema poder participar aqui. Eu falo de mim e também da minha parceira aqui, a Naira, que foi, assim, um convite muito especial mesmo. Agradeço de coração e agradeço a professora também pela sua história de vida, seus conselhos, sua visão sobre o mundo e também sobre os jovens. O melhor podcast que já aconteceu. Não percam, galera. Próxima semana haverá outro podcast. Não percam também, o podcast estará no YouTube, no TikTok e no Instagram da escola. Continue acompanhando a gente, viu? Muito Até o obrigada, próximo. meninas. Tchau!